Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O Palácio Aloísio Filho, sede do Legislativo Municipal, acaba de completar 30 anos. A importância arquitetônica e política do prédio é tema de um seminário promovido nesta semana pelo Memorial aqui da casa. Por isso nós recebemos hoje o Jorge Barcelos, que é um pesquisador, chefe da seção educativa do Memorial da Casa, para conversar um pouquinho sobre esse evento. Jorge, foi no dia 1º de maio, a data que completou os 30 anos da inauguração desse prédio. Uma data simbólica para a inauguração lá em 86, né? Exatamente. A Câmara tem praticamente 2 aniversários. A sua fundação em 6 de setembro de 1700 e nós temos a nossa sede que completa 30 anos. E é bem importante a gente lembrar que essa sede ela vai se transformar no lugar onde o parlamento vai exercer sua principal função muito recentemente, porque 30 anos faz parte de uma história imediata praticamente de Porto Alegre. O que a gente teve nesses 30 anos? A transformação da capital em metrópole, nós tivemos uma expansão de serviços públicos e era necessário que o parlamento tivesse uma instituição, tivesse um espaço melhor para receber a população. O prédio ele vem da década de 70, foi uma das grandes obras do período autoritário, do período que se quisia fazer grandes órgãos públicos, que ficou inacabado, que ficou abandonado e foi retomada a sua construção naqueles anos, na década de 80, e não se imaginava que a Câmara pudesse desempenhar o papel tão bem quanto faz hoje, porque vários instrumentos que foram posteriormente agregados na função legislativa ainda existiam até então. Eu vivi aquele tempo porque eu trabalhei na Câmara no prédio antigo, que era a Prefeitura Nova, no centro da cidade, 3 andares, a população tinha até muita dificuldade para chegar na Câmara, os elevadores praticamente impediam o acesso da população ao 13º, 14º, 15º andar. Já havia alguns incêndios, não o principal que levou à mudança, mas alguns inícios já existiram naquele prédio na Câmara e era de difícil alcance, as mangueiras tiveram que ser levadas até o 13º andar para poder apagar fogo e nesse contexto de que, ficou impossível viver naquele prédio, houve então a decisão feita pelo vereador André Foster de finalizar o prédio abandonado, dar condições para o parlamento continuar a sua função legislativa. Se começou um prédio com apenas um andar ocupado e o plenarinho. E em mais de 10 anos se conseguiu concluir com novos materiais, com processo de barateamento, mas principalmente com a agregação de novas funções. A Câmara, ela completa 30 anos na sua sede nova, numa região e dentro de um projeto que foi vocacionado pela cidade para se transformar na área do Estado. Pouca gente sabe que o prédio da Câmara é o projeto inicial de uma grande esplanada municipal. A Câmara seria o ponto de partida e daí a Avenida Cultural Kleber Soria para uma grande extensão de terra onde estariam os prédios da administração municipal. E é por isso que as pessoas se surpreendem, mas por que a rampa que dá acesso à Câmara termina imediatamente após o prédio? É porque não foi construída, porque se transformou no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, a esplanada municipal. O arquiteto desse projeto foi Cláudio Araújo, que vai estar presente na programação. Exatamente, na quarta-feira, agora no dia 4 de maio, tem essa programação durante o dia todo, que começa justamente trazendo o arquiteto responsável e outras pessoas, inclusive tu vais palestrar junto, para falar desse histórico importante, né? O prédio da Câmara de Vereadores já foi objeto de debates públicos, se ele embelezava ou se ele enfeiava a cidade. E Cláudio Araújo, ele tinha uma ideia muito moderna na sua concepção, o tipo de prédio, é um prédio, um modelo de quarteirão, é um prédio que ocupa toda uma extensão, tem uma ampla funcionalidade, dá amplo acesso ao público e o arquiteto, que já está bastante idoso, vai estar abrindo o seminário falando do seu projeto. O seminário é organizado em 3 partes principais, A primeira mesa vai tratar da criação do projeto, vai dar as descrições desse projeto arquitetônico, ou seja, ele é um marco da arquitetura moderna em Porto Alegre. A arquitetura moderna em Porto Alegre começou a ser forjada na década de 70, uma série de arquitetos ligados à Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal, entre eles o Cláudio Araújo, é responsável pelo movimento modernista em arquitetura, e essa Câmara é uma parte
integrante. Depois nós vamos ter uma parte que vai tratar da geração, né? Quer dizer, e essa é uma parte importante porque vai estar uma convidada especial, Márcia Ribeiro Dias, que vem do Rio de Janeiro palestrar aqui entre nós. Ela é aqui uma das autoras de um texto célebre sobre a história da Câmara de Vereadores na década de 80 e 90, e ela vai ser a personalidade deste evento, né? Quer dizer, não apenas... Porque se trata não apenas de falar de um prédio histórico que tem o seu valor, mas se trata de falar também da geração de vereadores que começaram a passar aqui as suas características, a revolução legislativa que significou, vereadores com nível superior, vereadores com especialidades, vereadores que têm focos em funções bem específicas da capital. Num momento político como que a gente vive hoje no Brasil, é importante esse momento de reflexão até acadêmica sobre o papel que a Câmara já exerceu e continua exercendo aqui na Câmara Municipal. Além da Márcia, outros 2 professores da URGS participam também dessa mesa, né? Exatamente, o professor José Vicente Tavares e a professora Maria Isabel Noll, que são professores da Universidade Federal, que já têm estudos também sobre a questão política na capital, vão tratar aquela geração, porque aquela geração, a geração que faz a passagem da década de 80 é a geração que viu a abertura do regime autoritário. Então é uma geração que ainda está presa a uma luta política muito engajada dentro da sociedade e aos poucos precisa construir ferramentas de participação aqui no Poder Legislativo. A participação da sociedade no Poder Legislativo já começava no prédio antigo naquela década. Nos últimos anos, aí na primeira metade dos anos 80, a Câmara já tinha a presença muito grande dos movimentos sociais naquele plenário, né? Então é isso que essa geração vai trazer, né, de participação política para esse legislativo. E à tarde nós vamos ter mais aí o testemunho político, da geração política. Então, a vereadora Jussara Coni, o vereador João Dib, o vereador Nereu Dávila, que eram vereadores naquela época, que são vereadores ainda, vão dar o seu testemunho, a sua memória, assim como os prefeitos, e prefeito e também vereador Guilherme Socias Vilela, e também Alceu Colares, que inaugurou o prédio aqui, inaugurou o prédio, né? Ele deu todas as condições para que se fizesse aquela conclusão inicial, para poder iniciar a atividade legislativa, vão estar na parte da tarde. Palestras técnicas na parte da manhã, palestras mais políticas e testemunhos na parte da tarde. Esse é o seminário, não é apenas ele. Tem outras atividades culturais, né? Estão prevendo a exibição de filmes, como o documentário sobre o Marcos Klassmann, que foi um dos vereadores caçados durante a ditadura militar. Exatamente. Aqui na Câmara Municipal. Quais outras também atividades? Nós temos um vídeo também sobre a trajetória do Alceu Colares, que vai ser colocado junto no mesmo dia, também completo. Nós vamos ter uma exposição sobre a história deste prédio, né? A nova Câmara, 30 anos do Palácio Aloísio Filho, é a principal exposição, inaugura na tarde de hoje. Temos uma outra exposição chamada Os Incêndios da Câmara, que mostra a trajetória anterior, ou seja, toda a dificuldade que teve o Palácio Aloísio Filho em vários espaços, que justificou a vinda e a criação do atual espaço. E nós vamos ter também um testemunho do próprio presidente hoje na sessão plenária, né, uma comunicação chamando a atenção e chamando a participação da comunidade nessas atividades. Jorge, para a gente encerrar, como é que faz para participar desse seminário? É claro que a programação é toda gratuita. O que o público precisa fazer chegando aqui na Câmara? Chegando aqui na Câmara, nós temos dia 4, a partir das 8h30, 9 horas, já estaremos aqui iniciando a programação do seminário. Hoje à tarde, a partir das 2 horas, teremos a inauguração das exposições. Quem quiser certificado, faça inscrição pelo site inscrições.camarapoa.rs.gov.br. E na quinta-feira, na parte da tarde, o seminário é manhã e tarde na quarta, e a projeção de filmes é apenas na quinta-feira, na parte da tarde. É só chegar, está aberto aqui o nosso espaço do Anaterra para receber todo o público. Tá certo, Jorge. Muito obrigada pela entrevista, pela divulgação desse seminário. Sucesso para vocês no evento. Obrigado e felicidades para todos nós. Bom, e além do seminário sobre os 30 anos do Palácio Aloísio Filho, a Câmara Municipal também recebe nesta semana a tradicional Feira de Artesanato do Dia das Mães. Confira os detalhes. A Feira de Presentes para as Mães começa nesta terça-feira, dia 3 de maio.
Até a tarde de quinta-feira, cerca de 40 artesãos expõem produtos feitos à mão no térreo da Câmara Municipal. A visitação é das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. A economista e professora Rosa Ângela Chiesa recebeu o diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal. A homenagem ocorreu em sessão solene. A concessão do diploma foi proposta pelo vereador Idenir Sequim, do PMDB. O parlamentar destacou o incentivo da professora à participação de alunos nas audiências públicas sobre a gestão fiscal do município, promovidas a cada 4 meses pela Comissão de Finanças da Câmara Municipal. Rosa Ângela Chiesa é professora da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS e ministra desde 2011 a disciplina Economia do Setor Público. Ao agradecer a homenagem, Chiesa afirmou que o papel do professor é viabilizar o elo entre teoria e prática. A entrega do diploma de honra ao mérito foi presidida pelo vereador Bernardino Vendrúsculo, do PROS, e acompanhada pelo vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O serviço das chamadas caronas pagas, promovido pelo aplicativo Uber, já causou muitas polêmicas aqui na capital. Mas apesar das divergências legais, a lógica da economia compartilhada já causa impactos no cotidiano dos porto-alegrenses. Hoje, no quadro Momento Cidadão, nós vamos conhecer um professor que decidiu aprender na prática sobre essa nova realidade. Desde novembro de 2015, opera na capital gaúcha um serviço alternativo de transporte remunerado de passageiros. Considerado um sistema de carona paga, o Uber funciona por meio de aplicativo. Assim como em outras cidades, o novo serviço divide opiniões na capital gaúcha. Em novembro do ano passado, o assunto foi debatido no Legislativo Municipal. Na época, os parlamentares aprovaram um projeto de lei com o objetivo de proibir o transporte remunerado de passageiros em veículos cadastrados por aplicativos. A proposta, de autoria do vereador Cláudio Janta, do Partido Solidariedade, impedia as plataformas de operar na cidade até que existisse uma regulamentação para o serviço. O texto não chegou a ser sancionado pelo prefeito José Fortunati. No entanto, a prefeitura criou um grupo de trabalho para discutir o assunto. Embora muitos porto-alegrenses já tenham aderido ao Uber, a empresa pública de transporte e circulação considera a atividade irregular. Conforme a IPTC, os motoristas flagrados dirigindo para o Uber recebem uma multa no valor de R$ 6.600, além de terem o veículo recolhido. Até o momento, mais de 40 condutores já foram autuados. Professor de pós-graduação da Uniriter, Marcelo Godoy, levou a discussão para uma turma da disciplina de pesquisa de mercado. Em meio ao debate, Godoy teve a ideia de se tornar motorista do Uber para estudar o novo serviço. No final de novembro, existe uma discussão sobre Uber, sobre economia do compartilhamento chegando no Brasil, Airbnb. Logo tinha acontecido aquela coisa horrível que foi o Braulio, que era motorista do Uber, ter apanhado lá dos taxistas lá no Carrefour. Então, em aula, nós começamos uma discussão sobre essa questão disruptiva que a economia do compartilhamento traz para a realidade das pessoas. A economia do compartilhamento, como o próprio nome já diz, consiste na ideia de pessoas pegarem emprestado ou alugarem itens que outras já possuem. A tendência global também tem conquistado os porto-alegrenses. Além dos preços relativamente menores, os usuários apontam a comodidade e a qualidade dos serviços oferecidos como justificativas para a preferência. Para você ter uma ideia, hoje na Europa já existem aplicativos que aproximam pessoas com capacidades diferentes e que querem trocar essas experiências. Por exemplo, imagina que eu sou um excelente professor de línguas. Tá? Eu ofereço naquela comunidade do aplicativo para pessoas que estão procurando o meu serviço a minha hora ensinando línguas, tá? Compartilho isso com essas pessoas, né? Quando eu falo um compartilhamento, um bem ou uma capacidade, né? E eu naquela rede posso pegar, por exemplo, e ter aula de pintura com uma pessoa que esteja compartilhando horas, ensinando pintura, né? Por que economia? Porque existem, tirando essa questão onde eu troco horas de experiências,
normalmente existe um valor financeiro envolvido. Godoy utiliza o tempo livre para ser motorista do Uber. Na pesquisa de campo, o professor conversa com motoristas e usuários para entender os motivos pelos quais os profissionais trabalham para a empresa e os clientes utilizam o serviço. Então, Marcelo, já passados aí 5 meses, tu como motorista do Uber, quais resultados que tu já pôde alcançar? Bom, quando a gente fala sob a ótica dos motoristas, tá? Existem basicamente 2 grandes grupos, tá? Um grupo que eu chamei de dedicados, tá? Que são aqueles motoristas que têm uma dedicação de carga horária entre 8 e 12 horas por dia, tá? E onde o principal sustento, a principal fonte de renda, vamos assim dizer, dele no momento é o Uber. Tá? Então este se dedica durante 6 dias por semana, ou às vezes até 7 nessa carga horária. Tá? Existe um outro grupo que eu chamei de complemento de renda. Tá? Esse outro grupo é muito variado, mas aí nós temos, são pessoas que vão dedicar entre 1 e 4 horas por dia, mais ou menos, né, em média, do seu tempo por Uber. Marcelo, deixa eu te perguntar também, tu falou dessa questão do perfil, né? A que resultados tu chegou dos motoristas? Esse estudo também foi feito, o perfil dos passageiros, não sei se tu chegou a analisar também quem pega o Uber. Claro. Bom, então além dos motoristas, tem esse perfil dos dedicados e do complemento de renda, né? Que tem N tipos aí de profissões que trabalham no Uber. Nos passageiros, tá? O objetivo foi tentar entender o porquê do uso, o porquê da contratação do serviço do Uber, né? O que faz com que ele chame o carro pelo aplicativo. E aí nós vemos basicamente três grandes atributos, tá? O primeiro, eu não vou falar eles não em ordem, tá? A ordem depende muito de cada pessoa, mas assim, primeiro lugar, segurança, primeiro atributo, imagina bolinhas, tá? Primeira bolinha, segurança. Segunda, preço. Terceiro, qualidade como um todo. O que eu falo qualidade como um todo? Eu falo em carro limpo, carro confortável, as amenidades, tais como bala, pirulitos, chiclés, água, né? A educação, o tratamento do motorista, né? Marcelo, com relação a essa economia do compartilhamento que tu conversavas com a gente antes, como que tu junta esses resultados, então, desses perfis analisados à economia do compartilhamento? Bom, uma coisa importante da economia do compartilhamento é que ela vai entrar ainda, certamente, vai entrar em muitos outros segmentos. Então, o que eu vejo é o seguinte, a população, né, os empresários, a comunidade toda de educação científica, ela precisa estar muito atenta sobre o que vai acontecer. Tá? E vamos combinar, isso é inovação. Não adianta eu tentar bloquear a inovação. Tá? Muitos assim, proíbe isso, proíbe aquilo. Gente, então lá atrás a gente tinha que ter proibido a lâmpada para não quebrar as fábricas de vela. Nós tínhamos que ter proibido o computador para não quebrar a fábrica de máquina de datilografia. Nós tínhamos que ter proibido o CD para não quebrar as fábricas de LP. Na Prefeitura Municipal, um grupo de trabalho composto por diversos órgãos elabora uma proposta para regularizar o serviço na capital. A expectativa é de que esse texto fique pronto até o final deste mês. Caso seja apresentado um projeto de lei, ele deve ser encaminhado à Câmara de Vereadores e submetido à votação. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!